Quais são as dicas de acabamento mais modernas para deixar sua casa incrível aí, principalmente na parte de banheiros, quartos, essa parte mais íntima da casa? Nesse vídeo aqui, eu vou te trazer 7 dicas que eu estou usando nessa construção, que você não vê muito a galera falar por aí. São dicas não óbvias, mas que vão te ajudar a ter uma casa mais moderna, uma casa mais bonita, mais estética, diferente e, principal, né? Sem gastar uma fortuna, tá bom? Vamos ver essas dicas de acabamento aí. Você vai gostar demais e vamos nessa. Pessoal, olha só. Geralmente, nicho de banheiro que você vê é isso aqui, é aquele tradicional, né? Que é um quadradinho assim, embutido dentro da parede. Eu queria começar com a nossa dica número 1, que é promovendo aqui, ou propondo outras formas de você fazer o seu nicho que podem ser muito legais também. Vamos ver. Aqui, ó, a gente tem um outro tipo de nicho que ele é mais diferentezinho, que ele é basicamente um recuo na parede perto da janela, tá? Isso é muito legal porque eu fico aqui sem ficar preso naquela dimensão, porque o nicho, você tem que fazer ele pelo menos com uns 35 centímetros para caber os shampoos maiores, ou se você fizer ele menorzinho, né? E tem arquiteto que não gosta aquela janelona, né? E aí ele faz um nicho aqui, ó, mais curtinho, e aí o cliente tem que ficar tirando o shampoo de um vidro para colocar nos vidrinhos mais bonitos e tal. Aquela coisa, né? Esse aqui, ó, é um nicho beirando a janela aqui, onde as coisas ficam dispostas mais naturalmente, e se não tiver nada colocado aqui, ó, passa completamente desapercebido, tá? É um tipo de nicho mais bacana, na minha opinião. Eu vou te mostrar um outro exemplo ali. E aí, como é que fica a janela? A janela aqui, no caso, ó, é uma janela guilhotina, que a gente levanta e desce aqui. Aqui vai ter uma jardineira, né? Bloqueando a visão de quem tá ali fora. E aqui fica um nicho mais organizadinho. Olha aí que nicho diferente. Vamos ver mais um exemplo, tá? Olha aí, pessoal. Eu vim pegar o take nesse banheiro aqui. Aposto que você nunca viu isso ali acontecendo, ó. O que é isso ali? O pintor faz um rabisco aonde ele ainda não lixou para ter um controle visual de onde passou a lixa ou não. Muito legal, né? Pode ser que ele se perca naquela superfície toda branca ali, não sabe onde passou a lixa, mas assim fica impossível confundir, ó. A gente faz isso na parede também, aqui, ó. Com aquele lixamento hoje mecanizado, né? Fica muito mais fácil rastrear. Mas eu quero te mostrar o nicho desse banheiro aqui, vamos ver. Olha aí, pessoal, aqui é a mesma ideia de nicho. Na realidade, a gente diminui a espessura da parede em 10 centímetros, porque o seu nicho precisa ter 10, tá? Aqui, ó, de mesa para apoiar os objetos, tá? Então a gente reduz a espessura da parede e cria isso aqui. Esse aqui é um grande box, né? Porque aqui tem 2 chuveiros e tem uma banheira, então o box desse banheiro, ele pega aqui de fora a fora e a gente decidiu fazer esse nicho de fora a fora. Repara que esse banheiro, já que o tema do vídeo é acabamento, eu vou soltando um monte de dica, tá? Ainda que estejam fora daquela lista de 7 dicas que eu falei que eu ia te dar. Mas esse aqui é um banheiro de ardósia. E olha como ficou incrível, cara. Né? Que é um material barato. Esse material aqui não é caro, ele é mais em conta do que vários porcelanatos que você tem aí, e é um material natural, ele é um material nobre. Essa casa aqui é uma casa que a gente não está usando porcelanato em local nenhum, só materiais naturais. Já fica a dica da ardósia aí, que é um baita material, lindo, tá? Me fala nos comentários se você gosta da ardósia. Tem gente que não gosta, né? Que fala que é coisa de casa de vó e tal. Olha aí a estética desse banheiro. Ainda falta resinar essa ardósia, tá? Ela vai puxar uma cor mais bonita ainda. Vai acompanhando no canal aí para você ver a finalização desse banheiro. Eu já aproveito que eu tô aqui para te dar a minha segunda dica, que é o seguinte, ó. Percebe que essa bancada aqui, ela não tem aquela pedra que vira aqui, ó, do mesmo material da bancada, aquela pedra que a gente chama de rodobanca. Gente, se a sua parede ela é revestida, a rodobanca aí é praticamente coisa do passado, que é aquela pedra que vinha aqui, ó. Imagina como não teria nada a ver subir esse material fazendo um rodapé de bancada aqui, ó.
não tem sentido, tá? Se a parede é revestida, ó, o revestimento morre em cima da bancada, a gente faz uma vedação aqui para essa água não entrar aqui e, né, a grande justificativa da rodobanca é bloquear a água, né? Mas a gente consegue fazer a vedação aqui no revestimento da mesma forma para essa água não infiltrar aqui e estourar o armário que está ali embaixo, tá? Então a minha segunda dica de acabamento para você é não colocar rodobanca. Quase sempre você consegue escapar dela. E quando você olha aí a bancada de longe, deixa eu tirar esse baldinho aqui para você ver, ó, de uma forma mais interessante. Olha aí, ela ficou uma bancada mais lisa, mais discreta, mais sutil, sem aquela testona, né, de pedra aqui, perfeito? Ah, e o mais legal, né, percebe que aqui, a pedra que está aqui, ó, a gente colocou ela inteira, certo? Né? Então, eu sempre procuro privilegiar peças inteiras, ó. É muito mais legal do que chegar aqui e cortar uma tirinha, né? Então a gente já regulou a paginação dessas pedrinhas para a visão dela ficar inteira bem aqui. A mesma coisa do outro lado aqui, que eu mostrei para vocês no nicho, ó. 3 pedras inteiras, uma pedra inteira, percebe aí? Então nos pontos mais visíveis a gente sempre mantém essa paginação com as pedrinhas inteiras, hein? Eu falei que ia ser um vídeo de 7 dicas, mas eu tô no meio das 7 dicas, tô disparando um monte de outras dicas, vambora que vai ter muita coisa legal. Olha aí, aquele banheiro que a gente tinha visto antes, né? Percebe que ele também não tem a rodobanca, aí ó, é o revestimento da parede que morre na bancada e tá feita a situação, tá? E aí eu entro com você na terceira dica, que é usar o banheiro todo no mesmo material. Cara, eu tô até pensando em tirar essa proteção aqui, só para você ver, que aí, ó, acho que aqui já dá suficiente, já dá para ver, para ter noção. Percebe aí o seguinte, ó, o banheiro ele é inteiro no mesmo material. Parede, piso, bancada. Isso dá uma sensação de neutralidade e te faz economizar na construção. Por quê? Porque você reaproveita as sobras. Então, o corte que você gera numa peça aqui, você usa para essa lateralzinha da bancada e assim por diante. Quando você faz cada banheiro de um jeito, ou faz um banheiro, essa parede é de um tipo, essa aqui é de outra, o piso de um jeito, a parede de outro, cara, você está misturando um monte de material, você está tendo perdas diferentes de material para material, você tem que guardar um estoque de cada porcelanato, você vai multiplicando o gasto na construção. Nessa obra aqui, com exceção da suíte master, todos os outros banheiros são com esse granito aqui, que é o granito branco siena, e acabou, ele é até escovado, olha aí. Mais uma dica de acabamento que não estava no script, ó. Em vez de ser aquele granito liso, ele é escovado, ele tem uma texturinha gostosa, tá? Então isso aqui dá um acabamento melhor. É muito impactante a superfície do material. E aqui a gente usou uma superfície escovada, perfeito? Então o resumo da ópera, você faz o banheiro todo no mesmo material, isso fica clean, fica limpo, fica mais em conta, você reaproveita materiais, tem estoque em reserva de um produto só, isso faz com que a sua casa tenha o valor de construção mais enxuto possível, quando você usa o mesmo acabamento no máximo de frentes possíveis. Fechou? Essa é a terceira dica. E ó, mais uma dicasinha aqui de lambuja, tá? Isso aqui é muito legal. Interruptor cinza ao invés de interruptor branco. Ó, isso aqui, o cinza, é claro, ele é muito mais discreto, por incrível que pareça, do que o branco, gente, tá? Eu só vou colocar interruptor branco aonde a parede for branca. Se a parede não, se o fundo não for branco, por exemplo, esse banheiro aqui, que é esse granito, que o fundo não é branco, né? Eu vou botar o interruptor cinza porque fica mais discreto, você entendeu? Então o interruptor cinza eu vou usar ele na ardósia que você viu lá, vou usar ele aqui, vou usar num painel de madeira. Ele fica muito mais apagadinho, mais discreto que o branco. Vamos então para a nossa quarta e próxima dica, vamos lá. A nossa quarta dica é aqui nesse banheiro ainda,
Eu não sei se você percebeu, mas é bem discreta as linhas de rejunte aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha de rejunte, aqui eu tenho outra, mas ela tá bem apagadinha, por quê? Porque aqui a gente usou o rejunte de massa plástica. Então é o mesmo rejunte, é o mesmo trabalho que você tem aqui, ó. Essa peça que vem da bancada, percebe? Isso aqui é um trabalho de marmorista que fez aqui, ó. Parece que o rejunte aqui ele é tão bem feito, tão invisível, que parece que pegou a chapa de granito e dobrou. Fica uma quina muito bem feita, tá? E aí, o que é isso aqui? Isso aqui é uma massa plástica lixada e polida. Então eu replico esse acabamento aqui também, ó. Então eu pego, geralmente é um funcionário de marmoraria, que pigmenta esse rejunte aqui, ele é pigmentado na cor exata do fundo da minha pedra, tá? Ele pigmenta e faz com que o rejunte seja o mais invisível, o mais discreto possível. E o rejunte de massa plástica, ele não encarde, ele não fica marrom, ele não fica preto, porque ele não é poroso, ele não absorve sujeira igual o rejunte que você tem aí no piso da sua casa. Ele vai sujar superficialmente como essa parede vai sujar. Mas se você pegar um thinner no algodão e passar aqui, ó, ele fica novo, de novo, como se tivesse sido aplicado no mesmo dia. Então esse rejunte com massa plástica é incrível. Me fala aqui nos comentários se você já sabia disso, se você pretende usar isso na sua obra, me fala aqui para eu saber. A quinta dica, pessoal, que eu vou dar de acabamento para você é isso aqui, ó. É o rodapé invertido, tá? Que é esse camarada que ainda falta a gente dar acabamento tanto embaixo como aqui em cima, né? Mas é uma... Aí, ó. Ainda falta quebrar aqui as lasquinhas de pintura, né? Enfim, falta dar o acabamento. Mas a ideia é que ao invés de observar aqui uma tira de rodapé grosseirona, a gente fica enxergando no rodapé um friso só, um friso muito discreto, né? E aí eu acho isso mais legal porque é um elemento a menos. Essa latinha aqui de alumínio, ela recebe a mesma cor de pintura do que a parede. Então na prática é como se não tivesse o rodapé visualmente, porque a cor é a mesma, tá? Na prática serve para proteger contra batida de vassoura, batida de aspirador de pó do mesmo jeito, perfeito? E aí, sem aquele materialzão aqui, aquela testa que muitas vezes o rodapé faz, né? Eu gosto muito desse rodapé porque ele é super, super discreto. Quando o ambiente está iluminado, ele dá uma sombrinha, isso é uma frescura do caramba, né? Mas parece até coisa de arquiteto. Mas é legal, cara, que a luz vem de cima, assim, dá uma sombrinha aqui embaixo, ó. E aí fica muito discreto, muito legal. Me fala aí nos comentários se você gosta da ideia desse rodapé invertido, se você quer ver a continuação disso aqui finalizado, porque eu sei que antes de ficar finalizado, você olha aqui e fala, cara, não sei se eu gostei desse negócio, mas finalizado a história é outra, né? Se inscreve no canal se você ainda não inscreveu, porque eu vou mostrar a continuação disso tudo aqui em estágio final. Fechou? Vamos para a próxima dica de acabamento aí. Sexta dica que eu quero mostrar para você é isso aqui, ó. Gente, não use mais fazer soleira na passagem de ambientes aonde você tem o mesmo material. Então aqui, ó, aqui eu tô no corredor que é madeira, dentro do quarto é madeira, e essa transição, então para que eu vou botar um granito aqui entre duas madeiras? A madeira só continua, perfeito? Então quando você tem transição de ambientes com o mesmo material, é só você botar, gente, o material continuando, tá? Se você for prejudicar muito a sua paginação, por exemplo, você for encaixar um porcelanato aqui, ó, que for dar um cortinho muito ruim em um lado ou em outro, você faz uma soleira, digamos assim, do mesmo porcelanato. Igual se você reparar aqui, é como se fosse uma soleira com 3 tirinhas da madeira que a gente usou, tá? Mas de maneira nenhuma eu vou entrar aqui com outro material, perfeito? Então a minha sexta dica de acabamento para você é eliminar a soleira
sempre que possível. Sempre que possível mesmo. E aí a sua pergunta é a seguinte: como é que eu faço, então, quando muda o material? Se eu tenho madeira com pedra. Vamos ver um exemplo desse aí? Vamos ver ali que você vai entender. Ó, aqui eu tenho essa exata transição do exemplo que eu dei, que aqui eu tenho madeira e aqui eu tenho pedra, que é aquela ardósia, né, que a gente viu. E olha aí, eu só coloco o encontro dos materiais de forma seca, né? Então aqui, ó, a minha porta está aqui. Aí você vai perguntar por que eu fiz essa divisão aqui nesse ponto. É porque a minha porta aqui, ela é uma porta do eixo, né? Em vez de ser uma porta que está aqui, ó, para esse lado ou para esse lado, essa é uma porta pivotante, né? Que ela fica no eixo do vão. Então por isso que a minha divisão está aqui no eixo, porque, ó, quando a minha porta estiver fechada aqui, ó, minha porta fechada vai estar nessa posição. Então daqui para fora eu vejo madeira, né? E se eu estiver olhando daqui, ó, eu só estou vendo aqui, ó, pedra, tá? À medida que essa porta abre aqui, ó, eu fico vendo a transição dos objetos aqui. O pior cenário é se eu colocasse aqui, inventasse uma moda aqui, né? Colocasse aqui uma outra pedra, colocasse aqui um terceiro elemento. Use os elementos que você já tem, ó, o de fora com o de dentro, fazendo uma junção seca e acabou, cara. E acabou, tá? É isso. Tinha uma outra dica aqui, cara, mas me escapou. Caramba, cara. Pera aí. Ah, lembrei. Ó, um crime que a galera comete é o seguinte, ó. Você tem que pensar na sua soleira com a porta fechada, tá? Imagina, aqui, ó, vamos trocar de posição com o videomaker, ó. Imagina, isso aqui a galera faz muito isso, tá? Imagina que a porta fosse fechar aqui. Aí você que tá nessa posição aí, você ia ficar vendo uma tira de madeira, perfeito? Conseguiu entender essa daí? Como a porta vai fechar no eixo, então eu tenho que defender a visão do que tá ficando com a porta fechada. Então, a porta fechando aqui, eu só tô vendo esse material. Se a minha porta fechasse aqui, eu ia estar vendo essa bagunça aqui, ó. Então, muita gente confunde isso e faz assim, ó, esses materiais aqui parando e encontrando de uma forma que quando a porta tá fechada, fica estranho, porque você vê o acabamento todo de um jeito e uma tira estranha ali na porta. Fica atento com esse negócio aí, porque, ó, principalmente se a sua mão de obra for inexperiente, esse é o tipo da coisa que faz você passar raiva, entendeu? Meu, será que ninguém pensou esse negócio? O cara não pensou. Aí você que está assistindo o vídeo, você que vai pensar para ele nesses detalhes aí. Aliás, cara, como eu costumo dizer, cada vídeo nesse canal aqui é no mínimo R$1.000 que você economiza na hora de construir. Essas dicas que eu tô te dando aqui, pra você não passar perrengue, cara, isso aí é muito necessário. Quem constrói sem maratonar esse canal, tá lascado, viu? O cara vai sofrer demais da conta. Vamos para a nossa 7ª dica, vamos lá. Ó, imagina você ter aí, cara, é muito legal assistir um vídeo desse, porque você tem uma metralhadora de dicas sobre o que você pode fazer ou não, o que você tem que fazer ou não, coisas que vão te evitar problemas, mas imagina você ter isso um passo a passo, desde a escolha do terreno até a finalização da obra, cara. Isso aí é o meu curso, que é o nosso treinamento, tá? Se você não faz parte ainda, vem aqui na descrição desse vídeo, porque tem ali a lista de espera da próxima turma. Entra lá no link que está aqui na descrição e quando eu abrir vagas, eu vou te chamar. Se você vai construir uma casa, vai reformar, passar por uma obra, e você tem que estar nesse treinamento, porque é o que mais capacita você a construir sem perrengue e dentro do seu orçamento. A 7ª e última dica que eu quero te provocar a pensar é sobre modelos diferentes de guarda-corpo. Olha só, a gente está aqui num guarda-corpo aqui nessa escada, que ele está sendo feito com ripinhas de madeira. Elas ainda estão aqui, ó, um pouquinho bambas, mas vai vir uma estrutura por cima, né, que vai nivelar e enrijecer esse conjunto aqui, vai ficar super firme. Mas o que eu quero dizer é que você sempre pensa num guarda-corpo de vidro, que é aquele... todo mundo pensa, né? Guarda-corpo de vidro. Esse aqui, a gente inovou nesse modelo e essa madeira aqui, ela não está saindo mais cara e muito mais estética, tá? Do que se fosse um guarda-corpo de vidro, perfeito? A gente está usando outros guarda-corpos nessa obra, não tem guarda-corpo de vidro aqui. Estamos usando guarda-corpo de madeira, guarda-corpo de planta
com vaso de planta mesmo, tá? Para interromper ali ambientes, vazão de planta com aquela planta mais fechada que impede você atravessar. Olha que ideia de guarda-corpo legal. Guarda-corpo com cabo de aço. A gente está usando aqui também com os cabos tensionados, mas eu faço essa provocação para você de sempre usar guarda-corpos diferentes. Olha aqui que trabalho legal que tá ficando isso aqui, ó. Você tem que se inscrever no canal aí para você ver o final dessa história aqui. Fechou? Pessoal, me fala aqui nos comentários qual dica desse vídeo você mais gostou. Aquela que você ficou pensativo assim, cara, acho que isso aí eu fiquei com vontade de usar na minha obra. Me conta aqui para eu entender qual que tá sendo a sua reação. Isso me ajuda a fazer vídeos ainda melhores para você mesmo. Então se você vem aqui e comenta, você me ajuda a contribuir com você, cara, tá bom? Vem aqui nos comentários e aí eu te espero na próxima semana para mais um vídeo super legal para você que está construindo aí ou vai construir. Tamo junto, a gente se vê lá.